As águas tropicais de Bimini, nas Bahamas, são um território de caça de um predador grande, porém esquivo. Um tubarão como nenhum outro. Este é o tubarão-martelo. O especialista em tubarões e biólogo sensorial Dr. Craig O'Connell está em uma missão para filmar o tubarão-martelo durante uma caçada em tempo real. Com a ajuda de revolucionários experimentos de campo. Sobe, sobe, ele pegou, depressa, depressa. E colocando o tubarão sob o bisturi, o Dr. O'Connell vai testar e examinar 6 incríveis sentidos que o tubarão-martelo usa para caçar e revelar os segredos por trás de sua notória cabeça. Mistérios do tubarão-martelo. O tubarão-martelo é uma das espécies mais ameaçadas do mar. E sabemos muito pouco a seu respeito. Durante os meses de invernos em Bimini, centenas de tubarões-martelo emergem das profundezas, em massa, para caçar sua presa favorita, arraias. Este raro acontecimento dá ao especialista em tubarões e biólogo sensorial Dr. Craig O'Connell uma oportunidade única. Depois de 7 anos pesquisando os sentidos de caça do tubarão branco, o Dr. O'Connell desenvolveu uma série de experimentos de campo para testar o tubarão-martelo. E para finalmente entender como esse complexo tubarão caça. O Dr. O'Connell não sabe bem o que esperar. Ele pode ser um especialista, mas não pode prever o comportamento de um animal selvagem. Com o tubarão-martelo, não há garantias. Escondidos dentro de sua cabeça estranha, existem 6 sentidos incríveis que levam este predador a detectar, localizar e devorar sua presa favorita. A arraia, altamente venenosa. Mas o que provoca esse comportamento? Como ele se concentra no alvo com os olhos tão separados? E por que sua cabeça tem o formato de um martelo? Para descobrir, o Dr. O'Connell verá por baixo da pele deste gigante numa rara e única dissecção. E examinará de perto como cada parte do avançado aparato sensorial do tubarão-martelo funciona. Para caçar adequadamente e matar uma arraia, esse tubarão usa 6 sentidos. E o primeiro que o Dr. O'Connell quer investigar é o sentido de alcance mais amplo: a audição. Tubarões não têm ouvidos externos como nós. Dentro de seu crânio há ouvidos internos. Quase invisíveis a olho nu, 2 pequenas aberturas na superfície levam aos ouvidos internos do tubarão. Esses ouvidos internos são calibrados especificamente para captar sons de baixa frequência, como os emitidos por um peixe ferido ou em sofrimento. Dentro desses ouvidos internos, milhares de células ciliadas forram as paredes. Conforme o som recebido passa por elas, as células ciliadas se curvam. Esse movimento dispara uma mensagem para o cérebro e alerta o tubarão para possíveis presas. O tubarão-martelo também tem a capacidade de ouvir por todo o corpo. Essa extensão do ouvido interno é conhecida como linha lateral. Percorrendo o flanco do tubarão, existe um tubo interno cheio de fluido forrado de células ciliares. Mesmo que o tubarão não possa ver a presa que foge, ao nadar perto da lateral de seu corpo, a presa emite ondas de pressão.
A vibração e a turbulência fazem com que as células ciliares internas se movam e o tubarão possa localizar exatamente onde a presa está. O primeiro experimento é para testar a audição do tubarão-martelo. Craig vai começar com um teste bem básico usando o som. Um transmissor de baixa frequência será colocado perto do barco. Nenhuma isca será usada. Craig quer ver se só este som pode atrair os tubarões. Uma arraia ferida ou em sofrimento produz um padrão irregular de som sob a água. Esse transmissor replica esses sons de baixa frequência e alerta os tubarões próximos para uma refeição fácil. Esses pulsos de baixa frequência soam como uma campainha de jantar para os tubarões. A mais de 1 quilômetro de distância, as vibrações chamam a atenção de um tubarão-martelo de 4 metros. As vibrações emitidas pelo dispositivo sonoro de Craig passam pelos pequenos poros da superfície da pele e penetram na linha lateral. Este canal principal é forrado de minúsculas células ciliares parecidas às que existem dentro dos ouvidos internos do tubarão. Uma vez acionadas, elas mandam um sinal para o cérebro, alertando o tubarão para a localização da presa. Graças ao trabalho conjunto dos ouvidos internos e da linha lateral, o tubarão-martelo pode calcular a distância e a direção exata de sua presa. O teste de som funciona e o tubarão muda sua rota. Ele vai direto na direção do barco. Agora que o tubarão pode ouvir a presa em potencial, ao se aproximar, ele vai contar com um outro sentido de longo alcance, o olfato. Craig já está preparando o próximo experimento. Na caixa de iscas, Craig usa uma variedade de peixes. Entre eles, o bonito e a barracuda. O olfato de um tubarão-martelo é um dos sentidos mais poderosos para caçar arraias. Na mesa de dissecção, é hora de estudar o equipamento que capacita este extraordinário sentido. Localizadas na frente da cabeça, há 2 aberturas. Não são narinas, pois não são diretamente ligadas ao sistema respiratório. São bolsas olfativas, órgãos incríveis, usados estritamente para detectar odor. Cada bolsa tem 2 aberturas. A primeira para que a água possa entrar e a segunda para que a água possa sair. Perto dessas bolsas, existem ranhuras dos 2 lados da cabeça. Essas ranhuras canalizam água diretamente para as bolsas, de forma que o tubarão esteja sempre analisando odores à sua volta. Devido ao formato peculiar da cabeça do tubarão-martelo, as bolsas podem ter até 1 metro de separação. Isso lhes permite testar uma porção muito maior da coluna d'água do que qualquer outro tubarão e aumenta consideravelmente a precisão de seu sentido de olfato. Aproximadamente 7% do cérebro do tubarão-martelo é dedicado ao olfato, enquanto em outros tubarões são de somente 3%. É uma dica da importância desse sentido para esta espécie em especial. O Dr. O'Connell quer revelar o funcionamento interno desse órgão altamente sensível. É incrivelmente duro. Protegido atrás de uma espessa placa de cartilagem, fica a bolsa olfativa do tubarão-martelo. Esta grande câmara é firmemente envolvida por placas de pele. Este é o epicentro de seu agudo sentido de olfato. Toda a água canalizada passa por este dispositivo.
Essas placas maximizam a área de superfície, aumentando a sensibilidade do tubarão ao odor. O Dr. O'Connell quer testar o sentido de olfato do tubarão-martelo e, para isso, agora vai precisar atraí-los. O óleo e o sangue que vazam dos peixes funcionam como uma trilha de migalhas para o tubarão-martelo. As ranhuras em sua cabeça canalizam o odor diretamente para as bolsas olfativas. Lá dentro, o cheiro entra na câmara forrada com placas de pele que agem como filtros de ar. Conforme a água passa por esses filtros, permite que o tubarão identifique a presa e sua localização. Com um equipamento tão avançado, não é surpreendente que ele possa detectar uma única gota de óleo de peixe num corpo d'água equivalente a uma piscina olímpica. Assim que o tubarão-martelo fareja a presa em potencial, uma reação automática é disparada. O tubarão aciona seus músculos e acelera em direção à isca. Os experimentos de som e olfato atraem mais do que apenas tubarões-martelo. Mais de uma dúzia de tubarões de cabeça chata e tubarões-lixa cercam o barco. Se o Dr. O'Connell quiser testemunhar o comportamento de caça natural do tubarão-martelo, ele precisa entrar na água. Quando os tubarões chegarem, vão querer a comida que está presa na caixa. Craig não tem certeza do que farão a seguir. Seu maior erro seria ficar no caminho deles. Uma sombra familiar emerge das profundezas. Mais e mais tubarões chegam. Craig se esforça para ficar atento. O Dr. O'Connell libera mais isca para tentar iniciar uma reação de caça. Os tubarões se aproximam, mas voltam sua atenção para Craig. Ele sabe por experiência que precisa mantê-los à distância de um braço para evitar um ataque potencial. Craig vai para o barco, com a adrenalina correndo pelas veias. Ele está satisfeito que as duas pistas tenham sido recebidas perfeitamente: som e odor. Os tubarões-martelo estavam firmes na caçada. Os testes de som e o odor são um grande sucesso, atraindo os tubarões de longe. Agora que o Dr. O'Connell os reuniu em volta do barco, ele quer investigar os sentidos de caça de curta distância desses tubarões. O primeiro é seu sentido mais dominante: a visão. O tubarão-martelo tem uma visão excelente. Seus olhos são cerca de 5 vezes maiores que os nossos e capazes de captar diferentes intensidades de luz, contraste e movimento.
Porém, eles são considerados daltônicos. O Dr. O'Connell quer descobrir como o tubarão-martelo focaliza uma arraia tendo os olhos tão separados. Os olhos do tubarão são localizados nas extremidades opostas da cabeça e posicionadas levemente para frente, dando a eles uma excelente visão binocular. A imagem do olho esquerdo e a do olho direito se fundem num centro do cérebro para criar uma imagem completa em 3D. Isso dá ao tubarão-martelo uma excelente percepção de profundidade. Ao nadar, ele move a cabeça para frente e para trás, e isso permite que ele enxergue atrás de si. Diferente dos outros tubarões, o formato único da cabeça do tubarão-martelo dá a ele uma visão de 360 graus dos arredores. Um sentido tão importante precisa de proteção. Uma pálpebra semitranslúcida recobre o globo ocular para protegê-lo enquanto o tubarão se alimenta. Porém, são os componentes do interior do olho que dão ao tubarão-martelo uma visão tão aprimorada. Como esse predador enxerga debaixo da água? E como consegue caçar à noite? Para descobrir, o Dr. O'Connell precisa ir mais fundo. Diferente do olho humano com cristalino curvo, o cristalino do tubarão é perfeitamente esférico. Este é o cristalino do tubarão. O poder de foco do animal é só uma parte de um sistema visual altamente complexo. Os cristalinos esféricos dão ao tubarão-martelo uma imagem mais nítida e clara de sua presa, mas o verdadeiro segredo desse aprimoramento está escondido atrás da órbita ocular. Uma camada secreta de cristais refletivos. À noite ou ao escurecer, essas placas de cristal refletem qualquer luz incidente e ajudam a amplificar a força da imagem. O resultado dessa fisiologia é uma excelente visão noturna. Mesmo nas noites mais escuras, esses tubarões enxergam. Estudar seus olhos é uma coisa, mas Craig precisa ver como essa tecnologia é aplicada em campo. E para entender o predador, Craig primeiro precisa entender sua presa favorita, a arraia-prego. Essa espécie de arraia é muito curiosa. Mas elas têm maneiras inteligentes de escapar dos predadores. Elas nadam rápido. Podem enterrar seu corpo inteiro, se camuflando na areia. E têm uma formidável arma defensiva. Um imenso e venenoso ferrão na base da cauda. Eles costumam usá-lo contra tubarões-martelo famintos. Se ameaçadas, elas são conhecidas por erguer a cauda como um escorpião e enfiar o espinho de 12 centímetros no ataque. Os sobreviventes humanos comparam essa dor a um ferimento à bala. Mas o tubarão-martelo encontrou um jeito de driblar essa defesa. Craig observou tubarões-martelo imobilizando suas presas, arrancando um pedaço de sua asa. Isso desacelera a arraia, permitindo que o tubarão faça o ataque final. Para entender completamente como o tubarão-martelo devora sua presa, Craig precisa replicar um ataque. E para isso, ele precisará de uma isca para imitar a presa natural. Craig faz uma isca de borracha do mesmo tamanho, formato e cor da arraia real. Tá legal, vira de barriga para cima. O toque final é prender 2 pequenos propulsores movidos a pilha para que a isca se movimente pelo solo oceânico. Muito bem. Com a falsa arraia pronta para entrar em ação, Craig e sua equipe voltam para o mar para testar a visão do tubarão-martelo. Os tubarões ouvem as vibrações e farejam a isca. Agora, tudo o que eles precisam é ver sua presa favorita. Craig precisa soltar a isca rapidamente e voltar para uma distância segura. Tudo o que ele pode fazer agora é esperar e observar.
Um tubarão se aproxima. Mas no último minuto, parece desistir. Um a um, os tubarões rejeitam a isca. O teste visual falhou em provocar um ataque. E Craig aborta o mergulho. A única opção é voltar para a mesa de projeto. Ele desconfia que o problema é que talvez o tubarão não possa ver a isca de perto. Devido ao formato único de sua cabeça, cada olho pode ficar a quase 1 metro do outro. E essa grande separação possibilita um enorme alcance visual. Os tubarões martelo têm arcos visuais mais amplos do que a maioria dos tubarões. Mas este maior campo visual tem o seu preço. De perto, o tubarão martelo tem um enorme ponto cego diretamente na frente da cabeça. Este ponto cego é tão severo que há relatos de peixes nadando acima e abaixo da cabeça para se esconder fora de vista. Então, se o tubarão martelo perder a arraia de vista a curta distância, ele precisa contar com outra habilidade de caça, mais poderosa, para localizar sua presa. E o Dr. O'Connell quer investigar esse sexto sentido. Toda criatura viva emite um campo bioelétrico. O movimento de um músculo ou um coração batendo cria um minúsculo pulso elétrico, 1 bilionésimo de volt. E o tubarão martelo é capaz de localizar esses minúsculos sinais elétricos, graças a um superpoder conhecido como eletrorecepção. Para entender melhor como isso é possível, o Dr. O'Connell examina melhor a característica mais famosa desse tubarão: o martelo. Sob a cabeça, existe uma série de poros. Estes são sensores elétricos. Os poros são cheios de um gel altamente condutor. Se forem apertados, o gel extravasa. Mais de 3.000 poros minúsculos recobrem a cabeça do tubarão martelo, todos cheios desse gel condutor. Todos os seres vivos do oceano emitem um campo elétrico. Conforme o tubarão nada ao longo do solo oceânico, ele balança a cabeça de um lado para o outro, agindo como um detector de metal. Se uma arraia está enterrada sob areia, o tubarão talvez não a veja, mas pode detectá-la com esses eletroreceptores. Todos os tubarões têm esses receptores, mas o que diferencia o tubarão martelo é que eles se espalham pela cabeça, transformando-a num dispositivo muito mais efetivo e sensível. Ele pode analisar uma área muito maior na mesma velocidade. O Dr. O'Connell está louco para saber qual é realmente o poder desse sistema sensorial. Para testar a eletrorecepção do tubarão martelo, Craig precisa replicar a assinatura bioelétrica emitida por uma arraia. Ele monta um dispositivo que emite esses minúsculos campos elétricos. O plano é colocá-lo no solo oceânico, e ele espera que o tubarão martelo reaja fortemente, talvez até mordendo. Pegou? A isca visual não funcionou, mas talvez essa isca eletrônica provoque um ataque. Assim que a placa elétrica está posicionada, Craig dá o sinal para ligá-la.
Esse campo elétrico imita a batida do coração e os movimentos musculares da arraia. Ao atingir a cabeça do tubarão, ele estimula a geleia dentro de cada poro, que dispara um sinal para o cérebro. Como um detector de metais, quanto mais intenso o sinal, mais próximo o tubarão está de sua presa. Apesar do ponto cego a curta distância, o tubarão-martelo usa seu sexto sentido para visualizar a arraia e definir sua localização exata. A caçada começa. Um tubarão capta o pulso elétrico. O tubarão-martelo esmaga a placa mirando nos fios. Levante, levante! Ele pegou! Depressa, depressa! Nossa! Está praticamente moído. Eu vou ver o que sobrou da placa e trazer para vocês. Tá certo. O teste é um sucesso fenomenal e uma clara indicação de como o tubarão-martelo conta decisivamente com seus eletroreceptores para localizar a arraia escondida sob a areia. Isso poderia explicar como a cabeça do tubarão evoluiu para um martelo para maximizar sua habilidade de caçar sua presa favorita. Só sobrou isso. Nossa! Umas 4 mordidas na placa, completamente destruída. Olha! Conseguimos. Legal. O tubarão-martelo localizou os eletrodos. Ele mordeu várias vezes e girou sem parar ao redor da fonte do campo elétrico. Apesar desse avanço, os experimentos não terminaram. Craig precisa testar um último sentido. O mais perigoso. O tato. Antes de tentar testemunhar uma caçada ao vivo, o Dr. O'Connell quer investigar a mordida letal do tubarão-martelo. Estes são os dentes do tubarão-martelo. Cerca de 80 dentes forram a parte de cima e de baixo da boca. Esses dentes são triangulares e serrilhados na ponta e, curiosamente, ficam presos à mandíbula de forma frouxa. Eles não têm encaixes permanentes. Como uma esteira rolante, o tubarão-martelo substituiu dentes velhos ou danificados por novos e afiados. Os tubarões-martelo produzem uma enorme quantidade de dentes ao longo da vida. Suspeita-se que podem chegar até 20 mil deles. O tubarão usa os dentes para perfurar a presa e para prendê-la, antes de mover a cabeça de um lado para o outro, arrancando pedaços de carne. Para ver esses dentes em ação, Craig e sua equipe vão tentar ativar o comportamento natural de caça do tubarão-martelo, combinando todos os testes simultaneamente. Muito bem, vamos jogar a caixa de iscas e começar o dia. O transmissor sonoro e a isca vão ativar a audição e o olfato do tubarão. E adicionando eletrodos à isca de borracha, ela vai estimular sua visão e eletrosensores. Vai!
Craig não tem certeza do que vai acontecer. Se tudo sair de acordo com o plano, a arraia falsa vai ser destruída pelo tubarão. A ideia é simular uma caçada real e ver o que acontece. Assim que tudo está no lugar, Craig sinaliza para o barco. O tubarão-martelo ouve o som de baixa frequência, fareja a isca, vê a arraia falsa e sente sua carga. Tudo está perfeito para um ataque. Enquanto um tubarão distrai Craig, outro se aproxima. O tubarão-martelo estraçalha a isca. O tubarão passa estrategicamente da asa para a cauda da arraia. Insatisfeito com o sabor da borracha e do silicone, o tubarão deixa sua presa para trás. Craig mal pode acreditar no que acabou de ver. Olha isso! A cauda já era, caramba! Que caçada incrível! O tubarão-martelo mordeu a isca exatamente como sua presa natural. Todas as pistas levaram a um ataque perfeito. O primeiro passo do tubarão foi imobilizar a arraia. Ele foi direto para a asa. O passo seguinte foi desarmá-la. O tubarão foi para o ferrão, a arma letal de defesa da arraia. Todos os planos deram certo. A arraia falsa funcionou perfeitamente. Craig testou com sucesso cada um dos incríveis sentidos do tubarão-martelo. Mas há mais um evento que ele quer testemunhar. Uma caçada de fato em tempo real. É relativamente fácil observar uma isca ser atacada. Mas testemunhar uma verdadeira caçada na natureza é muito mais difícil. Para observar um evento tão raro, Craig precisa seguir um tubarão-martelo, esperando que ele o leve para seu território de caça secreto. E para isso, ele terá de monitorar um tubarão. Craig recorre à tecnologia acústica para colocar um pinger em um tubarão específico. A equipe vai entrar em território desconhecido com esse misterioso predador e a pressão aumenta. Eles precisam escolher o lugar certo e esperar que um deles chegue. Para monitorar um tubarão, Craig terá que equipá-lo à mão. Ele só tem uma chance. Se ele errar, o tubarão vai desaparecer nas profundezas. Aquilo ali é um tubarão-martelo, pessoal? Vamos nessa, ver se conseguimos trazer ele pra cá. Tá legal, Guido. Tem um tubarão aqui. Pode me dar o arpão? Toma aqui. Obrigado. Craig precisa se aproximar o bastante para inserir a tag na base da nadadeira dorsal do tubarão.
É um tiro limpo. Mas o tubarão não fica parado. Vai, vai, vai! Ele foi para aquele lado! Pegamos! Imediatamente, o hidrofone capta o sinal exclusivo do dispositivo. Craig e sua equipe não podem perdê-lo de vista. Se o tubarão sair do alcance, eles podem perder o sinal e o tubarão para sempre. Isso, ele está bem aqui. Atenção, Sean, nós vamos ficar parados bem aqui. Não queremos assustá-lo. Tá, tudo bem. Depois de uma perseguição inicial, o tubarão parece ter se acalmado. O animal monitorado é um tubarão-martelo de 3 metros. Ele se esquiva da equipe e nada para a corrente do Golfo. Mas depois retorna para a mesma área onde foi marcado. O receptor do hidrofone é muito direcional. Então Craig vira o barco para a direção do pinger acústico. Perfeito, obrigada. Eles precisam dar espaço ao tubarão. Não podem assustá-lo, nem perder contato. Vai, pode seguir em frente. A posição do GPS é registrada a cada 5 minutos para o controle de Craig. Kate, preciso de distância e de um suporte. O tubarão está nessa direção. Esse é o primeiro tubarão que Craig marca aqui em Bimini. Então, eles precisam reunir o máximo de informação possível. Isso significa ficar com o animal a noite inteira. 130 graus, estamos a sudeste. Tá legal. A informação que eles reunirem será incrivelmente valiosa. Não apenas para proteger a espécie, mas também para preservar o habitat onde ele vive. Temos uma grande tempestade no horizonte agora. As coisas estão prestes a ficar mais difíceis. Uma tempestade se anuncia no horizonte. A equipe não pode perder a oportunidade única e aguenta firme durante a noite. Ao romper do dia, o tubarão-martelo finalmente parece ter parado. Algo na área atraiu sua atenção e ele começou a mudar de comportamento. Craig e a equipe estão exaustos. Eles estão atrás do tubarão há 16 horas. O tubarão se aquieta em águas mais rasas. E eles podem ver outros tubarões nadando sobre o solo oceânico. Este pode ser o território de caça que Craig está procurando. Essa rara oportunidade tem seus perigos. Ficar entre um tubarão-martelo faminto e uma arraia é uma situação perigosa. Craig precisa dar espaço aos animais. Está claro que o tubarão-martelo não está sozinho. Um grande tubarão de cabeça chata também está caçando. O tubarão-martelo marcado começa sua busca, analisando o solo oceânico atrás de algum sinal de vida. A arraia pode estar escondida sob a areia, mas não pode se esconder dos incríveis sentidos de caça do tubarão-martelo. O tubarão espera que todos os sentidos sejam ativados: audição, olfato, visão, eletrorecepção e tato.
A arraia não tem opção a não ser sair do esconderijo. O tubarão usa seu martelo para prender a arraia no solo oceânico e tentar dar uma boa mordida. Mas a arraia reage. Finalmente, o tubarão consegue prender a asa para imobilizar sua presa. Mas com sangue na água, o tubarão de cabeça chata tenta se aproximar. O tubarão martelo volta para terminar sua refeição. E desaparece no azul. O tubarão martelo se comportou exatamente como Craig achou que faria. O tubarão levou algum tempo para perseguir e imobilizar a arraia. Mas aprendeu contra o solo oceânico, a desarmou e a consumiu. Para o Dr. Craig O'Connell, cientista, testemunhar esse comportamento na vida real é uma validação incrivelmente gratificante do que ele já sabia. Uma experiência rara e um momento especial em sua vida. E ao fazer isso, Craig também descobriu os verdadeiros segredos desse incrível predador com a ajuda de uma detalhada autópsia para examinar cada um dos avançados aparatos sensoriais do tubarão martelo. E a uma série de experimentos para testar a verdadeira força desse animal. Suas investigações provam que este tubarão é um caçador altamente sensível e inteligente, perfeitamente adaptado para matar e comer arraias. Os experimentos de Craig nos ensinaram muito sobre o comportamento do tubarão martelo. E com essa informação, também podemos proteger o habitat do tubarão, seu território de caça e suas presas. É bem possível que este ícone seja extinto durante nosso tempo de vida. Então temos de fazer todo o possível para preservar essa poderosa criatura. Um mundo sem tubarões não será um mundo saudável.